Olá pessoal, então dando sequência na apresentação da nossa parte teórica, na última aula nós falamos sobre as bandeiras tarifárias, então estávamos nessa parte da apresentação. Lembrando que a partir da semana que vem se inicia o nosso seminário, né? O nosso seminário será preferencialmente de forma síncrona, né, através do Teams. Caso algum aluno tenha alguma dificuldade em acesso no Teams ou eh, algum problema de conexão, a gente procura de alguma forma reverter essa situação, né? Então eu espero que tudo dê certo nessa nossa próxima etapa, que vai ser o nosso seminário, mas também eu entendo que a gente precisa, eu preciso dar espaço, né, e tirar um pouco da atenção de vocês em fazer uma apresentação ao vivo, online, né? A ideia de fazer apresentação online é mesmo porque a gente precisa ter uma conversa, né, algumas aulas síncronas. E eu entendo que o seminário é uma boa chance de a gente ter essa troca de ideias, né? Não fiquem tensos em relação a isso. Se algum aluno tiver problema de conexão, a gente procura de alguma forma reverter isso. Lembrando, dá para você entrar no Teams através do celular. Então, se você tiver algum problema com o seu computador ou internet, você pode usar a rede móvel e você pode acessar o Teams através do seu 3G ou 4G. Para essa apresentação, então, a princípio será isso. Então, vamos dar sequência na nossa apresentação. Na última aula, a gente falou sobre as bandeiras tarifárias, né? Temos a bandeira verde, amarela e vermelha. Vai depender da condição de armazenamento dos reservatórios de água. Então, o valor da energia no Brasil é calculado com base no nível dos reservatórios. Atualmente, esse valor tem esse reajuste, né? Caso haja um nível de reservatório mais baixo. Então, dando sequência aqui, a nossa fatura de energia elétrica ela tem a composição de várias informações importantes, né? Depois eu vou mostrar uma fatura de energia elétrica para vocês e a gente vai discutir mais em detalhes, né? Como que isso é calculado para que vocês possam entender melhor tanto a residencial quanto uma fatura de energia elétrica industrial. Eu vou mostrar para vocês. Então, a tarifa de uso do Sistema Elétrico de Distribuição, a TUSD, é um encargo legal que incide sobre os consumidores conectados ao sistema elétrico das concessionárias de distribuição. O que isso significa, né? A TUSD é um dos componentes do preço nos contratos de energia elétrica de grandes consumidores de energia elétrica. Significa que dentro da nossa fatura a gente paga um encargo sobre a utilização do sistema elétrico. Como eu falei para vocês, o foco das concessionárias de distribuição de energia elétrica não é ganhar sobre o valor de energia que você consome, e sim por você estar conectado na rede utilizando a rede deles. Por isso, existem esses encargos, né? Essa tarifa é para que você tenha acesso à rede da Celesc, né? Então, é assim que funciona, né? Temos a TUSD e a TUST, né? A tarifa de uso do sistema elétrico de transmissão é um encargo legal que incide sobre consumidores conectados ao sistema elétrico das concessionárias de transmissão. Transmissão é a parte de média, basicamente alta tensão, né? Média tensão é mais distribuição mesmo. Os consumidores que estão conectados a essas redes são consumidores extremamente grandes. Por exemplo, em Joinville tem a Tupi, em Lages tem a Ambev. Aqui em Blumenau, estou falando de Blumenau hoje, tem a Autona. Então são empresas que têm um consumo de energia extremamente elevado, né, por causa das suas cargas, né, e dessa forma são conectados direto no sistema de transmissão de energia elétrica. Então, naqueles cabos de alta tensão, eles têm uma subestação que é diferenciada por esse motivo, e por isso eles pagam uma outra taxa, né, que é essa
essa tarifa, né, na verdade, do uso do sistema de transmissão. A TUST é um dos componentes do preço nos contratos de energia de grandes consumidores de energia elétrica. Acho que eu já falei isso, né? Desculpe. A TUST se diferencia da TUSD se o consumidor está ligado em uma concessionária de distribuição de energia elétrica ou uma concessionária de transmissão. Então, existe isso também, né? A gente tem, por exemplo, a Celesc como, geralmente, na maior parte do estado, né? Como distribuição de energia elétrica. Um exemplo de uma empresa de transmissão é a Eletrosul, né, que tem as suas linhas de transmissão aqui no estado de Santa Catarina. Então, dependendo de em que transmissão a indústria estiver conectada, vai ter um encargo específico para essa conexão, né? Então, lembrando, né, o consumidor residencial não vai ter conexão à transmissão, né? O consumidor residencial vai ter conexão à distribuição, que são esses sistemas de média tensão, né? Passam 3 fios ali próximo da tua casa, tem um transformador geralmente, e eu digo geralmente porque ele pode estar no poste ou pode estar brigado e você às vezes não ver ele, né? Se você estiver, por exemplo, dentro de um prédio, de um condomínio, é possível que exista um transformador lá que você não veja, né? Então, funciona assim. Aí, esse transformador vai baixar a tensão para o nível de 220 aqui, que a gente utiliza no estado, né? É, e daí a gente vai receber energia nesse nível de tensão através do sistema de distribuição, por isso a gente paga TUSD, né? E essa informação aqui, pessoal, desse slide aqui, eu acho que é uma das mais importantes dessa apresentação. Gravem bem, essa aí é realmente importante. Preço de liquidação das diferenças. O PLD é calculado semanalmente pela CCEE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, para todos os submercados e patamares de carga, a partir do modelo computacional New Wave Decomp, que a gente vai falar em especial mais adiante, tá? Que são os modelos de otimização para calcular o custo, na verdade, calcular o despacho de energia elétrica, né? Quem utiliza, quem gera, no caso, né? Utilizando os dados de armazenamentos reservatórios e as vazões afluentes da usina. Então, dependendo da vazão, né, significa que se ela tem mais vazão, ela está gerando mais energia, né, porque a ideia é que a água que passe pela usina seja turbinada, né, ou seja, se transforme em energia elétrica. A gente tem duas exceções, né? Nós temos as usinas que a água pode passar sem ser turbinada, que são as usinas que são a fio da água, então se o nível, se a quantidade de chuva for maior que a capacidade de geração, simplesmente a água vai passar e não vai gerar energia elétrica, é assim que elas funcionam, né? E ela, como ela não tem reservatório, então ela não faz esse armazenamento, então passa direto sem turbinar. E tem quando o reservatório está cheio. Então, as usinas de reservatório também podem ter vazões, né, além do turbinado. O que acontece? Neste caso, se abre, né, as comportas dos vertedouros e com isso você extravasa a água excedente para que você não chegue no nível crítico, né, um nível de reservatório acima da sua capacidade, né? Então, bom, basicamente é isso, né? Agora, agora vamos falar o que é esse PLD, pessoal. O nosso sistema elétrico, a gente primeiro tem que entender que toda a geração de energia elétrica, ela é realizada com base no consumo, né? Ou seja, se eu ligo, vamos lá, se eu ligo um mouse aqui, se eu ligo um celular, carrego na bateria, automaticamente eu vou ter que tá com um gerador no sistema, né, para compensar essa diferença. Se a minha TV está ligada, eu vou estar com gerador. Se tudo tivesse desligado, eu não precisaria estar com o gerador ligado. Essa conta é uma conta bem difícil de se fazer para o sistema, porque imagine, a gente tem variações, né, de carga ao longo do dia e com isso
a gente vai ter diferença, né? Ou seja, nunca vai ser um cálculo exato, né? Você não consegue calcular exatamente qual que é a sua geração antes que ela ocorra, né? Por quê? Porque você tem que fazer esse nível de carga. Por isso, pessoal, que eu comentei para vocês até numa aula anterior que as usinas hidrelétricas elas não elas não recebem pela energia que ela gera, né? Ela recebe por um contrato de fornecimento de energia, que se chama energia firme, que é a capacidade que ela tem de fornecer energia de acordo com este cálculo, né? Que é baseado num contrato também no estudo do projeto da usina hidrelétrica. Aí o que, que acontece? Se a energia, é claro, a ONS, né, que é quem faz esses cálculos, vai avaliar o nível do teu reservatório, né? Se você tiver com reservatório, e eles que fazem o controle disso, né? Se você tiver com reservatório alto e for você precisar gerar energia e você não tiver essa capacidade de geração por causa de um problema técnico, por exemplo, você vai ter que comprar energia de curto prazo. A mesma coisa acontece se você não tem um contrato de longo prazo. Você pode vender energia a curto prazo, né? Então, além dos contratos, você tem essa capacidade. Aí o que, que acontece? Aí o sistema se autorregula, né, com esse preço de liquidação das diferenças. Vamos lá. Eu achei que tinha mais explicação sobre LD. Então, basicamente é isso. É um valor, né? Esse preço de liquidação das diferenças é um valor que é utilizado, né, como referência para regular o sistema, né? Se houver uma falta de geração, então vai precisar comprar PLD. Ou se você não fizer um bom planejamento, né? Se você é uma indústria também, você vai precisar comprar a curto prazo. Pode ser que você vai comprar a custo de PLD, né? Porque você não fez um contrato de longo prazo. Pode ser que você tenha um grande prejuízo, né? Você tem um gasto alto se o teu PLD estiver alto. Quando que o PLD está alto? Quando o nível dos reservatórios das usinas está baixo, né? Então, quando não tem água e a geração geralmente né, tem uma grande proporção termoelétrica, aí o PLD fica mais alto, né? E com isso você vai ter este gasto maior, né? Se você não fizer um contrato de longo prazo. Então, as usinas. Para fechar isso aí, eu acho que esse aqui tem que falar bem legal porque é bem importante, tá? Então, assim, quando você tem uma empresa, né, você pode comprar energia a médio e longo prazo, né? E com isso você consegue valores melhores, né? Qual é a grande dificuldade? Você precisa ter uma previsão, né, de variação, né, da carga da tua empresa. Se você quiser aumentar a carga, você pode fazer de um mês para o outro em relação à Celesc, por exemplo, né? Agora, se você precisar reduzir a carga, você tem que pedir com 6 meses de antecedência. Então, eles vão, né, demorar 6 meses para te dar o desconto da carga. Então, tem que haver um planejamento muito bem feito em relação à quantidade de energia que você vai precisar para ter a tua produção, né? Outra coisa, você vai pagar pela demanda de energia também, né? Existem dois valores importantes na fatura de energia elétrica, que um é sem falar de horário de ponta e fora de ponta, né? Um é o custo de energia, que é o quanto você realmente utiliza de energia elétrica, e o custo da demanda, que é o máximo que você pode utilizar num determinado período. Essa demanda ela só existe para consumidores industriais, né? Ou seja, não é residencial, né? Industrial ali também, eu digo, às vezes até uma padaria, dependendo da carga que ela tem, ela possa estar conectada num sistema de tarifação que não seja monômio, né? Ou seja, só o custo
da energia que consome. Então, assim, com isso, você tem essa variação de formas, né, de avaliação da tua fatura de energia, dependendo do tipo de consumidor que você é, certo? Então, com isso, eu acho que fecha essa explicação, né? A questão da demanda também é bem importante. Por causa da demanda, lembrei agora o que eu queria comentar com vocês. É mais fácil fazer uma avaliação da necessidade de geração do sistema. Por quê? Porque se você souber qual que é a demanda, né, de uma certa indústria ou de várias, você consegue ter um estimado mais preciso de quanto você vai precisar gerar para atender essa demanda. Né? Basicamente, é assim que funciona. Então, você consegue se precaver nesse sentido, né, com base nessa demanda dessas indústrias, né, desses mercados. Bom, agora falando sobre esses softwares de otimização, né, temos o New Wave, que é o modelo de planejamento de operação. Esse é o nome dele, né, New Wave. New Wave não tem a ver com, não é uma sigla, né? Modelo de planejamento de operação de sistemas hidrotérmicos interligados de longo e médio prazo. Isso é a informação mais, assim, tem muita informação importante sobre para que ele serve, né? Então, bom, vamos lá. Vamos, né? Tem um modelo de planejamento e operação do sistema. Então, ou seja, o New Wave ele vai calcular qual usina vai gerar mais e qual usina vai gerar menos, né? Para quê? Para que a gente tenha um controle do nível dos reservatórios e com isso reduza o custo da geração de energia elétrica a médio e longo prazo, né? Lembrando, se eu usar toda a água hoje e baixar o custo hoje de geração, lá na frente eu vou ter que ligar usinas, né, termoelétricas que têm um custo muito elevado, por exemplo, a gás, e com isso eu vou ter um problema de energia. Então, é necessário fazer um planejamento da operação para você ter uma segurança maior no sistema. Né? Por que hidrotérmico? Hidrotérmico porque o nosso sistema basicamente é hidráulico, né? Através das hidrelétricas, e térmico das termoelétricas. Então, existe uma grande proporção de termoelétricas que entram, né, e geram quando há escassez de água. Né? Então, é assim que funciona. Médio e longo prazo, porque esse planejamento é feito para o futuro, não é para o despacho de energia. Né? Existe outro que é para o despacho de energia. Né? Esse é mais para, vamos pensar assim, é mais para preservar o nível do reservatório, não para dizer exatamente que hoje você tem que gerar 30 ou 40 megawatts, né? Megawatts hora em relação à energia. Então, assim, o New Wave é médio e longo prazo. Existe, às vezes, uma confusão. Eu gosto de pensar no New Wave como onda, né? Wave, onda. Então, onda é geralmente uma coisa mais longa. Foi assim que eu gravei que o New Wave é para médio e longo prazo, né? Mas, não sei, encontrem uma forma de gravar isso. Então, New Wave, modelo de planejamento e operação de sistema hidrotérmico interligados de médio e longo prazo, beleza? Bom, o objetivo é determinar a cada mês metas de geração para cada usina do sistema que atendam à demanda e minimizem o valor esperado do custo da operação ao longo do período de planejamento, né? Então, bom, basicamente foi o que eu falei, né? Falando agora de forma mais técnica. A decisão sobre quanto utilizar os estoques de energia representados pela água armazenada nos reservatórios está intrinsecamente ligada à incerteza quanto às afluências futuras, devendo resultar em uma análise probabilística de seu comportamento. Então, por isso que é necessário fazer este cálculo de otimização, né? Por quê? Porque você não sabe, existe uma incerteza em relação à afluência. A afluência é a quantidade de água, né,
que vai chegar até as barragens, né? Então, você não sabe o quanto vai chover no próximo mês. Existe essa incerteza. E com isso, você precisa fazer um planejamento considerando de forma estatística a probabilidade de haver mais ou menos chuva para você realizar este planejamento, né? Por isso que se utilizam softwares, né? Para que você tenha uma otimização, né, desse valor. E o outro software é o DECOMP, que é o modelo de planejamento da operação de sistemas hidrotérmicos interligados de curto prazo. Então, o New Wave longo prazo, o DECOMP curto prazo. Então, o New Wave, ele gera informações, né, para o DECOMP. E o DECOMP faz uma avaliação de curto prazo para realizar o despacho, né? Então, vamos lá. O objetivo é determinar para cada estágio as metas de geração de cada usina, de forma a minimizar o valor esperado do custo de operação ao longo do período de planejamento. Então, a ideia, né, dele é a mesma do New Wave. Este custo é composto de gastos de combustível, das usinas térmicas, compra de energia, outros subsistemas e penalidades do não atendimento à demanda. Então, todos esses valores são avaliados, né, para fazer essa otimização. Então, se, por exemplo, estiver mais barato para o sistema elétrico utilizar uma termoelétrica, ao invés de utilizar um reservatório, porque o nível do reservatório está baixo, ele faz essa avaliação e determina que essa termoelétrica esteja ligada, né? Então, sistemas com elevada capacidade de geração hidrelétrica podem utilizar energia grátis armazenada nos reservatórios, evitando assim gastos com combustíveis nas unidades térmicas. Então, a ideia é essa, né? A ideia é que se utilize energia que está armazenada nos reservatórios, ou seja, a gente acumula energia através dos reservatórios, né, de água, e se faz o planejamento dessa utilização. A disponibilidade de energia hidrelétrica está limitada à capacidade de armazenamento dos reservatórios. Isso cria uma ligação entre as decisões da operação atuais e suas consequências futuras. Ou seja, né, como eu falei, se você utilizar todo o reservatório hoje, isso vai gerar uma consequência futura que provavelmente vai ser um elevado custo de energia no futuro, né? Agora vamos falar sobre os responsáveis por isso, né? Então, o Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS é o responsável por esses sistemas, né? Pelo New Wave Decomp. A missão é operar o sistema elétrico interligado nacional de modo a garantir a segurança, a continuidade e a economicidade no suprimento de energia elétrica do país. Então, o sistema de energia elétrica, que é o SIM, vocês já conhecem, né? O nosso sistema de transmissão e distribuição de energia, né, que está em todo o nosso país, mas não inteiro, né? Porque a gente não pode esquecer que tem um pedacinho que está fora do SIM, mas a grande maioria está conectada ao SIM. Garantir de modo com segurança, isso significa que a segurança em relação à continuidade da energia elétrica, né? Ou seja, se houver aqueles, por exemplo, né, a gente já teve desligamentos forçados, né, em 2010, se não me engano. Por quê? Porque houve um planejamento que não foi, na verdade, assim, houve um ano que foi extremamente seco e o sistema estava sobrecarregado, né, devido à falta de crescimento e investimento no sistema, né, estávamos numa ascensão muito grande ali em 2010 em relação à economia, né, e às indústrias. E com isso, a gente teve essa falta. Então, a ideia é que a ONS planeje para que não ocorra esse tipo de falta de energia, né, no suprimento de energia. E economicidade seria economia, né, economia no custo da energia, né, essa é a ideia da ONS, Então, a gente tem aqui a estrutura, né, a visão geral de como funciona o nosso sistema. Então, a gente tem
o Conselho Nacional de Política Energética, que são os responsáveis, né, por avaliar, né, como está o sistema e de toda forma, né, não só o sistema elétrico, mas o sistema de energia do país. Aí a gente tem o Ministério de Minas e Energia, né, Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, então tem separado ali um comitê que faz uma avaliação para ver se tudo está correndo de forma certa. A empresa de pesquisa energética, a EPE, né, também são conectados ao Ministério de Minas e Energia. Essa empresa é a empresa que faz o planejamento, né, das próximas gerações, do futuro, né, em relação à geração. Então, faz uma avaliação de crescimento da indústria, faz uma avaliação de perspectivas de crescimento do setor elétrico. Eu utilizo as informações da EPE para montar esses slides para vocês e discutir nas aulas. Então, a EPE ela é uma fonte de referências excelente para a gente estar dando uma olhada e entendendo melhor como funciona o sistema elétrico. Então, isso tudo assim fica meio que no Ministério de Minas e Energia, né? Fica tudo um pouco separado. Aí, na nossa parte do sistema elétrico, a gente tem a ANEEL, que a Agência Nacional de Energia Elétrica, que a gente já viu que ela faz as políticas, né? Na verdade, as políticas não, as regras do jogo, né? Em relação à normatização. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, então a geração, existem esses leilões de energia, né, que estão vinculados a essa câmara, e o ONS, que é o operador, né, quem faz o sistema rodar, quem diz quem deve ficar ligado e não, e quem deve estar desligado naquele momento. Então, é assim o nosso sistema elétrico brasileiro, né? Então vamos lá, em detalhes, né? O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico é um órgão criado com a finalidade de acompanhar, avaliar a continuidade de segurança e suprimento de energia elétrica no território nacional. Então, ele fica ali só para ver se tudo está ocorrendo certo em relação ao que está acontecendo, né? Porque vamos imaginar, o software lá tá tomando como referência alguma coisa que não está adequada, né? Então, o que vai acontecer você pode ter um problema muito grande se não tiver um setor separado fazendo uma avaliação e dizendo que está tudo funcionando de forma adequada. Então, é isso que o comitê faz, do desenvolvimento das atividades de geração, transmissão, distribuição, comercialização, importação e exportação de energia, das condições de abastecimento de energia e de atendimento, da análise periódica da segurança de abastecimento no mercado de energia elétrica e etc. Então, é um setor separado que faz essa avaliação para ver se tudo está funcionando da forma que deveria. O Ministério de Minas e Energias é responsável por estabelecer o planejamento de energia nacional, por monitorar a segurança e suprimento do setor elétrico e definir ações preventivas para a reestruturação da segurança e suprimento no caso de desequilíbrio conjunturais entre a oferta e a demanda de energia. Então, o que isso significa, né? Sempre a oferta e a demanda de energia tem que fechar, né? Você não pode ter energia sobrando, né? E você também não pode precisar mais do que você tem à tua disposição. Então você tem que fechar isso. Como é que você fecha isso? Incentivando que mais usinas sejam construídas, né? Para que você consiga acompanhar o crescimento o crescimento do país, né? Então funciona basicamente assim. E é o Ministério de Minas e Energia que faz esse fechamento aí, certo? A empresa de desculpe, empresa de pesquisa energética, então tem a finalidade de prestação de serviço na área de estudo e pesquisa destinadas a subsidiar o planejamento energético. Então, eles fazem o planejamento, né? O que vamos investir em usinas termoelétricas, vamos investir mais em usinas hidrelétricas, qual vai ser a geração? Isso vai depender muito do custo, né? E da capacidade de certo local. Então, essa EPE faz essa análise de longo prazo, médio e longo prazo, para avaliar o que é possível o sistema elétrico crescer como um todo, né? Então, basicamente é isso. Ainda tem esse último slide.
Conselho Nacional de Energia Elétrica tem como função a formulação de políticas e diretrizes energéticas que assegurem o suprimento de insumos energéticos a todo o país. Então, vamos supor que a gente tem uma política energética de redução de consumo, por exemplo, que teve, né? Então, quem vai desenvolver essas políticas é este conselho, né? Daqui a pouco tem um incentivo fiscal, né, para você trocar a lâmpada, utilizar uma lâmpada LED, tem alguma outra forma de incentivo, né? É esse setor que criam essas políticas, né, para melhorar o sistema elétrico. Bom, então é isso, pessoal, por hoje. Né, fechamos. Deixa eu abrir aqui a câmera. Então, essa semana eu não vou passar atividade extra, porque eu tenho umas atividades extras que eu acho interessantes para a gente trabalhar depois, mas por enquanto eu não vou passar atividade extra porque você já tem uma, né? Que é a formulação do trabalho, né? Para o nosso seminário. Então, fica essa atividade, que eu acho que já é uma atividade muito importante para vocês desenvolverem. Eu passei um cronograma, coloquei no Moodle também, em relação às equipes. Lá está bem atualizadinho em relação a temas e quem são as equipes. Caso vocês tenham alguma alteração ou alguma equipe queira mudar, me avise que eu atualizo lá só para a gente ter um controle, né, de como que a gente vai realizar esse seminário. Então, o seminário começa na semana que vem. Vamos lá, na semana que vem, no dia 5, né? E a gente vai dar sequência praticamente no mês inteiro em relação a esse seminário. Esse seminário vai ser uma nota importante de vocês conforme o nosso plano de ensino, então procurem caprichar. Vocês podem trazer vídeos, podem trazer discussões. O legal vai ser isso, né? Vai ser a nossa interação durante essas próximas aulas. Então, obrigado e boa semana e saúde para todos. Um abraço.